Neste mundo eu não sou, com Deus irei morar. Problemas ficarão, não vou mais chorar. Meus irmãos e amigos, quem vos fala nesta manhã é o pastor Elias Lira, por bondade e misericórdia do Senhor. Estou aqui representando o nosso ministério, nosso pastor-presidente, pastor Arnaldo Belchior. Hoje é domingo e eu quero desejar a cada um de nós um ótimo dia, um ótimo domingo, que vocês possam desfrutar desse dia. Vamos continuar falando da palavra do Senhor. E eu estou falando sobre aliança, né? E comecei ontem o assunto e eu vou externar hoje. Estaremos finalizando a mensagem que começamos ontem, hoje, se Deus nos permitir. Então o tema da mensagem é que tipo de aliança você tem feito, né? Aliança sem aprovação de Deus. E eu quero continuar falando sobre este assunto e eu quero vos convidar à leitura da palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, capítulo 18, e o verso número 33, que diz assim: Então o homem, na sua simplicidade, armou o arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a coraça. Então disse ao carreteiro: Vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. Eu sempre falo na igreja que não existem acasos. Foi por acaso. Não. Para Deus existem providências de Deus. Então aquilo que para você aparentemente está sendo um acaso, não é um acaso. É Deus providenciando alguém para tal. O texto que eu li aqui, nós percebemos aqui que parece que o moço estava sem objetivo algum. Até que sim, mas ele estava agindo no comando do nosso Deus. Esse moço, ele não estava por acaso, ele não estava testando o arco por acaso, e ele não estava lançando também esta flecha por acaso. Deus tinha preparado este moço para aquele dia, para aquela hora, para aquela ocasião, porque Deus estava com um propósito naquele dia na vida deste moço. Então, para Deus não existe o acaso, por acaso. Não. O nosso Deus, existem uns dias e um momento das providências de Deus. Então vamos continuar falando sobre esse assunto, sobre aliança que não tem Deus. Os tipos de aliança. Ontem eu finalizei a mensagem falando que Josafá, depois que ele aperta a mão de Acabe, ele se faz aliança, Acabe faz aliança com Josafá, Josafá faz aliança com Acabe, e ele aperta a mão um do outro. E parece que eu ouço assim, tá fechado, corta aí, tá fechado, estamos juntos. Só que essa frase, estamos juntos, Acabe está junto com Josafá, Josafá está junto com Acabe. Mas Deus não falou que estava junto. Pior loucura de um homem.
quando se faz aliança e Deus não está nesta aliança. Depois disso, olha o que aconteceu. Segundo as Crônicas, capítulo 18, verso 4. Ó. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui profeta algum do Senhor, para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. E este é Micaías, filho de Islã. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel a um eunuco e disse-lhe: traze aqui depressa Micaías, filho de Islã. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido com as suas vestiduras, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. Olha que interessante. Josafá agora, ele chama Acabe e fala assim: olha, consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Vamos consultar o Senhor para sabermos dele o que ele vai nos falar mediante esta proposta, mediante a esta nossa aliança. Olha, primeiro eles fizeram uma aliança. Existem muitas pessoas que às vezes eles se enrolam primeiro, depois eles vão falar com Deus. Primeiro, escolhe um homem errado, primeiro escolhe uma mulher errada, tem filhos, começa aquela turbulência e depois eles vão falar com Deus. Depois eles vão pedir aconselhamento. Então, primeiro eles fazem as coisas erradas. Depois eles vão falar com Deus. E eu quero que vocês entendam, tudo nesta vida tem consequências. Tudo nesta vida tem consequências. Tudo tem consequência. Aí Josafá chama Acabe e ele pede para Acabe: vamos consultar o Senhor, vamos pedir uma palavra de Deus concernente à nossa aliança. Aí disse que Acabe convida os seus profetas, 400 profetas, ou até mais do que isso, né? Ó, segundo as Crônicas, capítulo 18, a partir do verso 5, olha que diz a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhe: iremos à guerra contra Ramote Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus dará nas mãos do rei.
Então Acabe ele consegue ajuntar 400 profetas. E todos esses 400 profetas estavam profetizando coisas boas para Acabe. Você sabe muito bem que eu e você, a gente gosta de ouvir palavras que nos alegram. Se você for na igreja, você sai da sua casa e você quer buscar uma palavra de Deus no templo, na igreja. E ao chegar na igreja, você passará a ouvir as palavras de Deus mediante o ministrador ou pastor que está ministrando a palavra de Deus naquela noite. E se Deus começar a falar com você, começar a falar comigo, e eu vim buscar uma palavra de confirmação de sim, e ao chegar na igreja, se Deus começar a falar o contrário, você vai achar que não é de Deus. É capaz de você sair daquela igreja e ir em outra igreja para ouvir novamente ou saber o que Deus tem a falar sobre os seus planos, os seus desejos. Se aquela igreja, a segunda igreja que você for, se a palavra não veio de acordo com aquilo que você queria ouvir, você é capaz de, no outro dia, em outra denominação, para ouvir o que Deus tem a dizer concernente aos projetos, aquilo que você quer. Sabe por quê? Porque nós gostamos de ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Você não gosta, eu não gosto, às vezes, de ouvir aquilo que Deus quer falar para você, falar para mim. O homem, quando eu falo homem, a mulher, ele é tendencioso a ouvir só coisas boas, coisas que não traz para ele nem para ela contrariedade. Você não gosta de ser contrariado, nem contrariada. Você gosta só de ouvir aquilo que é bom. Se Deus tiver uma palavra naquele dia de advertência para você, você vai falar que Deus não estava naquele lugar. Mas Josafá manda Acabe consultar a Deus. Como Deus queria dar uma lição em Acabe, os profetas naquele dia tinham profecias mentirosas. E eles começaram a profetizar uma profecia mentirosa, uma profecia da carne. E todos eles diziam para Acabe, pode subir, que a vitória é nossa, a vitória é sua, você vai triunfar. Você sabe quando o profeta quer enfeitar o pavão? E diz a história que um fazia até chifre, pulava, esperneava, dançava, querendo mostrar para o rei Acabe que Deus estava com ele. Sendo que, na verdade, Deus não estava com Acabe. Deus queria matar Acabe. Aí Deus coloca esses profetas uma palavra mentirosa em seus lábios. Então parece aqui que Acabe nesse dia estava ouvindo só profecia que massageava o ego dele, aquilo que ele queria fazer. Quem não ficaria contente, né? Você ouvindo palavras que te confortam, palavras que, mesmo você querendo fazer coisas erradas, você está ouvindo alguém dizer assim, vai, a vitória é sua, você vai vencer. Olha, Acabe estava rindo à toa. Eu vou triunfar? Você vai vencer com os pés nas costas. Seria esta a profecia. Só que Acabe disse, ou Josafá disse a Acabe, olha, eu sei que nós ouvimos aqui mais de 400 profetas.
tem mais ninguém aí? Nenhum profeta que nós possamos ouvir? Até que parecia o seguinte, vamos buscar outra confirmação de Deus. Será que não tem mais um? Que este um venha falar, venha confirmar. Aí Acabe diz assim, olha, na verdade tem mais um profeta. Só que quando eu vou consultar ele nunca tem uma palavra que vem de encontro com aquilo que eu quero. Mas sempre ele tem uma palavra que vem o contrário daquilo que eu quero fazer. E eu não gosto de ouvir as palavras que saem da boca deste moço, porque é o contrário daquilo que eu quero fazer. Então eu deixei até ele de lado. Mas Josafá disse para Acabe assim, não fale assim. Vamos ouvir o moço. Vamos saber dos lábios, da boca dele, o que Deus tem a falar concernente à nossa aliança. O moço que Acabe não gostava era o moço que sempre tinha uma palavra de Deus. Talvez isto esteja acontecendo com você. Você sabe que na igreja que você congrega, você sabe que existe sempre alguém que tem uma palavra diferenciada. E você sabe que Deus fala na boca dele. Só que quando você quer fazer algo errado, você não quer ouvir este homem de Deus ou esta mulher de Deus. Você corta caminho, você desvia dele ou dela, e você é capaz de dar oportunidade para outro ou para outra. Porque você não quer ouvir Deus falar, você quer ouvir o que os homens têm a dizer para você. Mas escute só o conselho do pastor Elias. É melhor você ouvir Deus falar do que você ouvir os homens falar. É melhor você ouvir os conselhos de Deus do que você ouvir os conselhos dos homens. Os conselhos de Deus é melhor do que os conselhos dos homens. As palavras de Deus é melhor do que as palavras dos homens. O olhar de Deus é melhor do que o olhar dos homens. O que Deus faz é melhor do que aquilo que os homens fazem. Então é melhor deixar Deus fazer do jeito dele. É melhor deixar Deus agir do jeito dele. É melhor deixar Deus andar nos caminhos que Deus mandou você andar. Talvez não seja o caminho que você queira, mas é melhor você andar no caminho que Deus mandou você andar. Ou é melhor você ir no caminho que Deus está te direcionando, do que você ir no caminho que os homens estão te direcionando. Então veja, aí Josafá disse para Acabe, consulta, vamos ouvir o moço. Aí diz que Acabe pega um eunuco e manda buscar este moço. Aí o eunuco encontra com este moço e o eunuco fala assim, olha, tem um rei no palácio do seu senhor Acabe, do rei Acabe, e ele mandou eu vir chamar, porque eles querem te ouvir. Eles já ouviram lá 400 profetas, mas eles querem te ouvir também. Que as suas palavras sejam as mesmas palavras dos 400 profetas. Micaías disse para o moço, olha, eu só vou falar aquilo que Deus mandar eu falar. Eu não posso ter uma palavra só para confortar o ego ou a mente de Acabe, mas eu preciso falar o que Deus mandou eu falar.
Só isso. E diz a palavra do Senhor que Micaías está sendo conduzido para o palácio do rei Acabe. Mas olha o que aconteceu. Um profeta que já tinha profetizado coisas boas para Acabe, um profeta por nome Zedequias, ele disse para Micaías: olha, fale coisas boas. Só que, como Micaías tinha dito que iria falar só aquilo que Deus mandasse ele falar, quando Micaías começou a profetizar as palavras de Deus, esse profeta, ele deu uma bofetada no rosto de Micaías. Só porque Micaías falou a verdade. Mas não importa. Mesmo que você seja ferido ou ferida, não deixe de falar a verdade. Esse moço, por nome Zedequias, filho de Quenaá, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, com esse ferirás os sírios até de todos os consumirem. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a dará nas mãos do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou, dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei, seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Nem sempre é bom você ouvir o que é bom. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isto falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a guerra, ou deixá-lo-ei? E ele disse: subi e prosperareis, serão dados na vossa mão. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei para que não fales senão a verdade no nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel dispersos pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: esses não têm senhor, torne cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que esse não profetizaria de mim bem, porém mal? Disse mais, pois, ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé, na sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadiria Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote de Gileade? Disse mais: um diz desta maneira e outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim.
Olha, no verso 33 diz: Então Zedequias, filho de Queiná, se chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: Eis que os verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: Se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos. Ouvi, povos todos. Para finalizar esta mensagem. Diz a palavra do Senhor que Acabe agora está determinado a ir para a guerra. Mesmo ouvindo a palavra do profeta Micaías, ele chama Josafá e fala: Josafá, você vai vestido de rei. Eu vou me disfarçar, eu vou tirar toda a minha couraça, minhas armaduras, minha veste de rei. Eu vou só colocar uma couraça por baixo, uma armadura, mas as minhas vestes por cima não vai ser veste de rei. Você, Josafá, você vai vestido de rei. Aí que Deus usa um moço simples. Josafá está na guerra, Josafá está na guerra, Acabe está na guerra. Aí Deus usa esse moço simples, o moço da Síria, que está no campo de batalha. Aparentemente parece que ele está testando o seu arco de flecha. Mas em meio a essa tentativa, esses testes, esse moço solta uma das flechas. A guerra já está acontecendo. E essa flecha, ela tem o endereço certo. A providência de Deus naquele dia foi com esse moço simples, que aparentemente estava fazendo um ensaio. Mas não era um acaso, era a providência de Deus. E essa flecha adentrou sobre um vão da couraça de Acabe, ele foi ferido, e ele ficou dando uma que não estava ferido, agarrado ali na carruagem, mas ao pôr do sol ele esmoreceu, ele caiu morto. A moral da mensagem desses 2 dias: que tipo de aliança você tem feito? Você tem feito aliança com Deus, com a aprovação de Deus ou sem a aprovação de Deus? Para você refletir, tá certo? Eterno Deus e Pai, sou agradecido a Ti pela Tua bondade e pelo Teu amor. Dê um dia de bênção, um dia de paz a todos nós. É o nosso pedido e já Te agradecemos o Teu nome. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.